Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor. Amém. Abram comigo vossas Bíblias no livro ou na Epístola de Paulo a Timóteo, sua segunda epístola, no capítulo de número 3. Graças a Deus. Grande é o Senhor. Epístola de Paulo ao jovem obreiro Timóteo, capítulo de número 3. Graças a Jesus. Aleluia. Escrito está: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Aleluia. Amém? Podeis tomar o vosso assento, não tem sua Bíblia aberta? Eu quero externar a Deus a minha gratidão por poder uma vez mais, Santo Deus, juntos, para adorar e magnificar o Eterno. Também fazendo conhecimento da igreja, como já era pastor, que por motivo de trabalho, ou do trabalho, que nós acabamos chegando no horário que aqui chegamos. E graças a Deus que ainda deu tempo, e aqui estamos para juntos nos alimentarmos mais de Deus e da sua santa palavra. E quando eu estava vindo para cá, eu ia trazer os livros, você está no horário, eu já estou atrasado, né? Então os livros ficaram para trás, mas creio que Deus já está presente, amém? Amados, eu achei muito interessante a ideia do tema ou do propósito desse culto, que é justamente o capítulo 3 de 2 Timóteo. Geralmente nós deparamos com um assunto desta magnitude em um culto de ensino, um culto de instrução, e eu fui buscar a Deus, falei: Deus, me dê graça para que possamos também atender o propósito do trabalho da igreja. E creio eu que Deus vai falar, e como já tem falado fortemente aos nossos corações. Primeiro, é importante compreendermos que Paulo, ele escreve essa epístola, e é chamada epístola, uma das epístolas pastoral, como essa também é Tito, e ele dá instrução ao obreiro Timóteo a forma que ele deve se comportar, não somente em relação à igreja, mas em relação à família, em relação à sociedade de um modo geral. E Paulo ele trata inúmeros assuntos aqui, entre elas, tanto na primeira epístola quanto na segunda, ele trata sobre o abandono da fé, ele trata sobre a apostasia. Observamos que em 1 Timóteo capítulo 4, ele vai dizer que o Espírito diz expressamente que nos últimos dias muito apostaria da fé. Quer dizer, nos últimos tempos, muitos apostariam da fé. Então, Paulo ele preocupa em mostrar esse espírito de abandono, de apostasia, que obviamente influenciaria também o comportamento do povo. Então, ele orienta Timóteo, sendo exemplo. Timóteo, observa aquilo que tu aprendeste. Em outras palavras, Paulo está dizendo: Timóteo, seja você influenciador e não influenciado por esta geração. Então Paulo ele dá essa orientação ao jovem obreiro, ao jovem Timóteo. No capítulo 2 é tão interessante que ele vai usar palavras de uma orientação de como ele deve exercer sua vida cristã e ministerial. Ele usa algumas características que exigem desempenho, disciplina, perseverança, como um atleta, um lavrador, um soldado. E ele fala: tu, porém, fortifica na graça que há em Cristo Jesus. Então, ele preocupa com Timóteo de uma forma muito séria. E eu creio que esta carta, como toda a Bíblia, ela é tão atual, tão atuante e tão necessária para que nós também nos orientamos nela. Observamos
a abertura do capítulo 3, que ora lemos, ele já começa a dizer: sabe, porém, isso, que é nos últimos dias. Algumas expressões que chamam-nos a atenção na Bíblia. Por exemplo, últimos dias, últimos tempos. João vai dizer: filhinho, esta é a última hora. Esses termos, ele traz a ideia de período messiânico. Como assim? É Deus do estabelecimento ou da compreensão de Jesus como Messias, partindo do ponto da sua morte e ressurreição até a sua vinda. Então, até a vinda do Senhor, os apóstolos, pelo Espírito Santo, ele está agora preocupando e orientando o que vai surgir entre o intervalo da primeira manifestação de Cristo como Cordeiro até a sua segunda vinda. Tanto é que no campo escatológico, isto é, quando estudamos as últimas coisas, em especial o livro do Apocalipse, ou temas escatológicos como o que vai acontecer quando a igreja for tirada da terra, vai manifestar o anticristo, e aí se pergunta: quem é o anticristo? O apóstolo João responde que já há entre vós muitos, no plural, anticristo. Anticristo não é que vem antes, mas contra. Então, como Cristo, esse que vem como se fosse ele o solucionador. Então, esse espírito do anticristo, ele já é atuante. Ele é atuante através da cultura, da música, da política, da religião. Pastor, ele no evangélico também. Então ele já é atuante. O mundo está cada vez mais preparado para receber o governo que lhe é próprio. E quem é esse governo? Que Paulo fala em Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses, sobre o homem do pecado. E por essa razão eu volto para o texto. Quando Paulo, em outro texto, diz sobre o homem do pecado, então podemos ver que cada vez mais aquilo que era como padrão, dependente de ser ou não cristão, mas dentro de uma base mais próximo da cristandade, isso vai se perdendo na sociedade. Quer ver um exemplo? Quando você encontrava aí um casal de homossexual, você sabia que era homossexual, mas eles não ficavam se pegando diante de todo mundo. Um grupinho, sabe, os maconheiros, tem um punhado de maconheiro aí, eles eram chamados caras da quebrada. Eles não ficavam fumando maconha na porta da casa, eles saíam de quebrada. Você até deduzia que alguns eram maconheiros, alguns a gente nem sabia que era, até se surpreendia. Hoje essas práticas, elas são comuns, como sexo livre e muitas outras coisas. Por quê? Porque esse é chamado os últimos dias. É aqui que Paulo entra, dizendo: olha, nós teremos dias trabalhosos. Sabe, porém, isso. Tenha consciência disso. Jesus também advertiu sobre isso. Quando ele vai falar da parábola ou do texto do sermão escatológico ou das últimas mensagens dele, ele fala: quando o Filho do Homem vier, aí vai trazer o que vai anteceder, vai ser como os dias de Noé. O homem casa, eles casam segundo um casamento, quer dizer, eles têm uma vida dissoluta. Jesus já dizia que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos, não fala de todos, uma tradução diz, de quase todos, se esfriaria. Então, quando nós olhamos para o procedimento da nossa sociedade no campo, vou falar socialmente agora, no campo da ética, no campo da moral, está cada vez pior. Por causa de quê? Do que já está sendo orientado. Observamos que Paulo vai trazer, olha, os primeiros elementos. Porque haverá, ele vai dizer, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarento, quer dizer, homens que o negócio
é a vontade dele. É onde que vivemos essa pós-modernidade, porque você sabe que a sociedade é influenciada por uma filosofia atuante. Por exemplo, a filosofia de ontem é o padrão estabelecido hoje. A filosofia de hoje será o padrão estabelecido amanhã. Então você tem ideias filosóficas já lá do período medieval. Depois você tem uma ideia filosófica no período da Renascença. Você tem um conceito filosófico na pós-modernidade. Aí você tem o período do iluminismo, onde a ideia é que o homem ele é semelhante a Deus. E essa ideia ela predomina no dia de hoje em todas as camadas sociais. Então por isso tem feito o homem que é o homem ser independente de Deus. Quer dizer, ele acha que não precisa de Deus. E aí forma que Paulo orienta: homem amante de si mesmo. Homem que o negócio é com ele. Tudo está centrado nele. Então ele justifica as suas ações por causa dele. É ele no centro, isso até dentro das igrejas, onde podemos ver que há cultos à personalidade, há reuniões em torno de personalidade, não de Deus, mas de líderes, de cantores, de pregadores, porque isso tem aguçado que é a avareza do homem. E não somente a avareza, mas também feito homens presunçosos, soberbos e muitos até blasfemos. É só nós abrirmos as redes sociais. Ex-evangélicos, pastores, que até blasfemam das coisas de Deus. Por eles não acreditar na manifestação de Deus, eles zombam daqueles que acreditam. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Isso é um sinal que Cristo já está à porta. Porque a expectativa e a esperança da igreja tem que ser o encontro com o noivo. E observamos que ele vai trazendo esses elementos. E ele continua: homens traidores, obstinados, homens cruéis, homens sem amor. Não precisamos nem abordar item por item. É só olharmos, abrirmos, ou ligar a TV, ou ver na internet notícia. Vamos ver retratado Paulo escrevendo as condições e práticas da nossa humanidade. Mas só que o texto não para aí, meus amados e queridos irmãos, porque quando chega no versículo 10, Paulo está dizendo: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu quero que você saiba que vai ter homens amantes de si mesmo, haverá homens presunçosos, haverá homens maldosos, haverá homens que farão de tudo que desagrada a Deus, mas você não precisa olhar para eles e achar que é o fim, não. Olha primeiro para a doutrina que tu aprendeste, olha primeiro para o ensinamento que eu tenho te dado. Por isso que uma igreja que não tem ensinamento, ela não subsiste. Por isso, crente que não se alimenta da palavra de Deus, ele é facilmente ludibriado. Paulo não fala: olha para mim primeiro, olha para não, ele fala: olha para aquilo que tem te ensinado, porque a palavra, meu querido, deixa eu te dizer uma coisa: a pessoa pode ter até uma vida errada,
vergonha desse título evangélico, porque evangélico deriva da palavra evangelho, mas onde se pregam tudo, mas não se prega o evangelho. Prega bênção, prega vitória, prega você vai vencer, Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar. Para de besteira, você não está aqui para ser honrado, você está aqui para adorar, você não está aqui para ser o centro do culto, o centro do culto é Deus. Nós estamos aqui para nos render, aleluia, porque o evangelho ele gera confronto. Paulo vai dizer, olha, quando ele fala do ensinamento, Paulo diz assim, tu, porém, no versículo 14, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de que tem aprendido. Quer dizer, o que você aprendeu é ortodoxo, o que você aprendeu é a base. Se você esquecer o que você aprendeu, se você abandonar o que você aprendeu, em outras palavras, você vai ser levado. Levado por quem? Levado para onde? Para esses comportamentos que vão surgir nos últimos tempos. Que vão surgir nos últimos tempos. Se na medida que a igreja abandona o fundamento, ela vai igualando, ela vai associando com o mundo. Observa o termo, quando ele diz assim, olha, porque deixe números, ele vai falar no versículo que sucede que além de todas as características, eles também são amigos dos prazeres, dos deleites do mundo. Quando a igreja abandona o seu fundamento, ela começa a associar com o mundo, ela começa a fazer o que o mundo faz, e o pior de tudo, achando que Deus está se agradando. Isso chama apostasia. É a mesma coisa que Israel cometia em muitas vezes na sua história. Eles abandonavam a lei e ofereciam sacrifício. Vou repetir, eles abandonavam a palavra e ofereciam culto. Tem muita gente oferecendo culto e abandonando a palavra, achando que Deus recebe. Cuidado, porque Deus vai falar através do profeta que eu rejeito até o louvor que sai da sua boca. Deus rejeitou a oferta de Caim, Deus rejeitou o sacrifício de Saul, porque não adianta fazer do jeito que eu quero, eu tenho que fazer do jeito que a palavra me instrui, eu tenho que viver do jeito que a palavra me instrui. E a nossa geração é diferente, a nossa geração é a geração do sentimento. Ah, mas eu sinto bem, mas se Deus fala comigo, eu me emociono, larga a mão de besteira. Você se emociona quando vê uma cena romântica, quem sabe de um filme, você se emociona quando você vê um enredo que fala que o filho do fulano morreu e tinha poucos anos de idade. Você se emociona quando lembra de fato que marcou a sua vida. Experiência e vida com Deus não se limita à emoção, mas à obediência. Por isso que Deus fala que Ele não altera, Ele não quer o sacrifício, mas a obediência. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que fala sobre ensinamento, não tem como abandonar. Então você permanece naquilo que aprendeste, porque os dias serão trabalhosos, pessoas serão insubmissas, e estão assim. As pessoas não respeitam, que nem está no texto, não respeitam os pais. Eu trabalho com algum grupo de jovens que estão indo para a igreja. Eu trabalho muito com eles, princípios de liderança, princípios de autoridade. Esse dia eu sentei com um e falei, cara, ele é jovem, eu falei, meu amigo, você nunca discuta com sua mãe, você nunca fale na mesma altura com sua mãe, que agora você é cristão e a Bíblia nos ensina como deve ser. Na empresa você nunca se opõe ao seu líder, principalmente em público, princípio de liderança, porque a nossa geração é assim, eu estou com a razão.
Só que isso influencia na família, na sociedade e na igreja. Pode ver que pastores, líderes são tratados hoje com qualquer jeito. As pessoas mais velhas, hoje eu não estou pastoreando, mas quer ver eu levantar e pedir um pregador para sentar? É se o pregador for jovem e tiver um ancião no corpo, e ele começar a falar com palavras que eu entender, está ofendendo o obreiro mais velho, eu mando ele parar. Porque a princípios são valores que eles são inegociáveis, que essa geração, ela infelizmente não atenta mais. Ela não atenta. Acho que você já viu pedir pregador para lá. Acho que você já viu. Então temos que atentar a isso. Esses dias estão aí, mas Paulo ele continuou falando a Timóteo. Olha que interessante. Então, primeiro, tu porém tens seguido a minha doutrina. Doutrina, conjunto de instrução. Então, a igreja ela baseia nisso. Eu falei com um líder hoje, um líder de igreja. Falei, quando eu levo a igreja apenas em campanhas, olha bem, eu vou falar. Campanhas loucas, sem fundamento algum. Entendeu? Eu fiquei muito maravilhado quando eu vi o tema dessa campanha. Eu fico muito maravilhado quando eu vejo que a campanha que te leva para a oração, te leva para a Bíblia. Eu fico muito, porque a geração de hoje não quer isso. Ela quer aquela campanha, sabe, que te engana. A campanha da porta aberta. Aí eu chamo o venerando para pregar. Aí o pastor venerando começa a pregar assim: Deus não vai abrir a porta para todo mundo. Eu não vim para enganar ninguém, mas fique tranquilo, que eu também não sou um profeta da desgraça. Se Deus não abrir a porta, Ele trabalha com a porta fechada. As pessoas gostam de ser enganada. A pessoa está errada, está no erro, está na negligência, que ouvir: Deus está comigo. Tá, mandando consertar, converter. Então, quem tem doutrina, quem tem fundamento, não é levado por isso. Sim, meu Deus. Mas Paulo não para e olha, dias são trabalhosos. Olha a característica dessa geração. Nos ajude. Porém, além do ensino, Paulo vai dizer assim: meu modo de viver. Aqui está um dos maiores elementos de autoridade espiritual. Vocês sabem que há vários níveis de autoridade. Hoje estou misturando pregar com ensino, porque uma palavra como essa não qualquer oportunidade. Há vários níveis de autoridade. Começa em Deus, que é a fonte de toda autoridade. Eu sempre digo, está até no meu livro, infelizmente eu não trouxe, que aquele que não submete à autoridade de Deus não vai submeter a nenhum outro nível de autoridade. E aí você tem autoridade na família, no mundo corporativo, porque se eu já cresço num ambiente onde não exerce os princípios de autoridade, você acha que a criança que cresce assim vai respeitar os professores? Será que eles vão respeitar os professores? Você já começa gritando e os pais acham bonito. Eu acho ridículo. Eu não vejo graça. Você acha que uma criança que vai num ambiente público e pode ficar empurrando cadeira para lá e para cá e os pais meio sonso deixa acontecer? Essa criança vai respeitar o que e quem? Porque a mensagem que os pais estão dando é assim: você pode tudo. Aí faça a fase escolar, vai para a empresa, você acha que vai parar em algum serviço? Não vai, porque ele cresceu entendendo que pode tudo. Se casar, piorou. Não vai ficar casado, porque tem princípios de autoridade e submissão no casamento.
Ainda que muitos não sabem o que significa submissão. Acham que submissão é ser capacho. Pecado. Sub, baixo, proteção. Protegido. Então, esses princípios, ele vem norteando. Pastor, mas eu não nasci no lar evangélico, eu não tinha princípio nenhum, mas agora você é crente. E a palavra educa. A palavra molda, a palavra transforma, a palavra nos... Ai, meu Deus do céu. Verdade. Então Paulo vai dizer, olha, minha fonte de autoridade não limita no que eu ensino, mas no que eu vivo. Vou repetir, a minha fonte de autoridade não se limita no que eu ensino. Eu posso ensinar muito bem, mas se eu viver ao contrário, eu não tenho autoridade espiritual. Eu posso ter autoridade eclesiástica, mas não espiritual. Eu não sei se vocês pegaram quando eu falava isso na igreja. Minha autoridade espiritual, ela está condicionada sobre duas coisas. Primeiro, no que eu ensino. No que eu ensino condiz com a Sagrada Escritura, amém? E também no que eu vivo. Quando que Paulo dizia, olha, o Evangelho chegou a vós. Ele vai falar sobre o modo de vida também. Então a autoridade espiritual da igreja não está no que ele apenas proclama, mas também como vive. Porque o que vivo fala de mim. E o que vai falar de mim é o que o Evangelho causou. Aleluia. Porque tem muita gente que prega bem, mas vive mal. Sim. Então Paulo está dizendo, olha, essa geração, esse tempo trabalhoso, vai ter gente assim. Mas olha bem meu modo de viver. Olha a minha intenção, olha o meu propósito. Quando você olha para a Bíblia, quando nós olhamos, podemos observar que Paulo sempre foi definido no seu propósito. Lembra quando Paulo e Silas foram presos? Paulo e Silas estavam presos. Mas eles estavam tão definidos no seu propósito que eles estavam orando e cantando. Paulo ele não tinha problema em relação à dificuldade, à perseguição. Ele aprendeu, ele vai dizer assim, olha, no capítulo 4, do versículo 10, 11 e 12 de Filipenses, eu aprendi a me contentar, tendo bonança e passando necessidade. Quer dizer, quando tudo estava bem, eu aprendi alguma coisa. Mas quando tudo estava mal, eu aprendi alguma coisa. Paulo não era um bipolar cristão. Ora ele era crente, ora ele não era. Ele não ficava na cadeia pensando, eu vou desistir. Pode ver que nas cartas das prisões, em momento algum, ele pediu, irmãos, ora para que Deus me tire da prisão. Já repararam isso? Em momento algum, Paulo pediu para que orasse, para que ele saísse da prisão, porque ele entendia, ele sabia qual era o seu propósito. Aleluia. Ele era definido, ele tinha maturidade suficiente, e ele chama essa responsabilidade e fala para Timóteo, observa a minha intenção. Isso é voltado para o ministério. Se eu estiver solto, eu prego a palavra, mas se eu estiver preso, a palavra de Deus não estará presa. Ele entendia que estar na cadeia era uma oportunidade para pregar. Hoje tem gente que passa uma dificuldade muito menor e some da igreja. Tem pessoas que passam por uma prova muito menor e começam a murmurar, até blasfemar. Mas eu creio que o Espírito Santo vai começar a ajudar crente. Até na dificuldade vamos glorificar o nome de Jesus. Ah, irmão, tá firme? Não tem nem a galinha da Angola. Tô fraco. Tá firme, irmão? Ela tá que nem um muro de Jericó.
Ah, eu vou no culto para buscar vitória. Eu vou no culto para buscar uma bênção. Estou falando que é errado, dentro da nossa necessidade. Há muitas pessoas, inclusive cada um de nós aqui, que tiver uma necessidade e trouxemos aos pés de Jesus. Sim ou não? Porém, não é o alvo. Porém, não é o objetivo. O objetivo é sempre adorar a Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. É dessa forma. Vou repetir, você conhece o restante. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele não é Deus, do mesmo ser Deus. Então glorifica Ele. Glória a Deus. Eu vou falar assim, olha, eu tenho um objetivo. Eu sei o que eu quero em Cristo. E digo mais, essa geração desses últimos dias trabalhosa, pessoas que enganam e deixam se enganar. Olha que interessante, Paulo vai falar no versículo 10. A intenção, a fé, a longanimidade, amor e paciência. Aqui, meus irmãos, esses últimos itens está associado ao fruto do Espírito. O que é fé? Já se perguntaram o que é fé? O que será que é fé? Há inúmeras definições ou aplicações para a fé. Inúmeras. Mas de fato, o que é fé? Fé é dependência, fé é confiança. Jesus fala: quando vier o Filho do Homem, porventura acharás fé na terra? Quando olhamos para o número de crenças que se aumentam no mundo, e eu não falo somente do cristianismo, mas tudo que adere como fé, seja no islamismo, no judaísmo, agora no cristianismo, só no cristianismo, tanto de igrejas que abrem, que multiplicam, por aí, podemos dizer que quando Jesus vier, haverá fé? Não, até porque pela falta do primeiro princípio, que é a doutrina, o conhecimento, a instrução, a base segundo a palavra, tem muitas pessoas tendo uma fé mal direcionada. Há muitas pessoas tendo a fé ou impulsionado em coisa, não na pessoa de Deus. Entenda isso. Nós não somos chamados para crer na providência, mas somos chamados para crer no provedor. No Salmo 23, quando o salmista diz: o Senhor é meu pastor pessoal, relacionamento pessoal. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse salmo está dizendo do relacionamento do pastor com a ovelha, da ovelha com o pastor. E a maior prova está no versículo 4, quando ele fala: pois tu está comigo, não importa as condições, mas eu só vou ter benefício por causa da tua presença. E a nossa geração, ela tem buscado coisas vêm e coisas vai, coisas acontecem e não acontecem, mas só que tem um porém: a presença de Deus permanece para sempre. Então ele fala assim: a minha fé, ela está direcionada. Olha como eu exerço a fé. E mais, a longanimidade, o amor, que é fruto. Amor é fruto. Nesse caso aqui, o amor como fruto é aquele homem regenerado, aquela mulher regenerada pelo Espírito Santo. Sabe por que o crente consegue liberar perdão? É justamente porque é gerado nele. É gerado nele a gene de Deus. Quando João fala em 1 João, fala capítulo 2, verso 9, 3:9,
Quem é de Deus não vive pecando, ou quem é de Deus não peca. Quando fala que somos gerados pela semente, isso é pela palavra de Deus. Então o homem, ele pode ser o mais cruel, o mais terrível, o mais iracundo, o mais revoltado, o mais indignado, mas quando ele é impactado pelo poder do Evangelho, ele é transformado. Isso a religião não faz, mas Deus faz. Essa mudança só pode ser produzida por Deus. Sabe por que nós estamos aqui? Porque é Deus que fez. Alguém sempre me pergunta, pastor, até hoje as pessoas me perguntam, qual a diferença quando o senhor pregava na católica, estudava na católica, preparava para ser padre na católica, qual a diferença de ser evangélico? Mas depende. Do ponto de vista religioso, nenhum. Do ponto de vista religioso, só muda a placa. Mas do ponto de vista cristão, o que o homem não faz, Deus faz. O que a religião não faz, Deus faz. O que a filosofia não faz, Deus faz. Pastor, não estou entendendo nada. Você chegou aqui de um jeito, olha como você está hoje. Quem fez isso foi Deus, através do Espírito Santo, pela pregação do Evangelho. Deus ainda muda o homem e a mulher para a glória dele. E aí Paulo vai dizer, olha, longanimidade, paciência, ele vai falar de perseguição e aflições, tais que me aconteceram. Ele vai falar, Timóteo, é o seguinte, antes de Paulo falar assim, Gabriela, para Timóteo, que vai vir perseguição, ele não é bobo, ele não vai dar um choque de realidade, a priori, em Timóteo. Ele vai falar para Timóteo assim, versículo 11, perseguições e aflições, tais que me aconteceram em Antioquia. Então antes ele falar, vocês vão sofrer, eu sofri, e eu estou aqui. Eu vou parafrasear, eu sofri perseguições, eu sofri aflições, mas estou de pé. Então antes ele falar, Timóteo, prepare, ele vai assustar o menino, não, ele vai falar, eu sofri tudo isso. Deixa eu te dizer, não tem um aqui que não passe por aflição. Se tiver, meus parabéns. Acho que todos aqui passam por luta. Tira quem passa por luta aqui. Quantos aqui não querem mais passar por luta? Levante a mão. Eu tenho a solução para vocês. Morra. Acabou. Morrendo em Cristo, acabou. João capítulo 16, versículo 33. Disse Jesus, tenho dito isso para que em mim, eu gosto muito dessa palavra, eu gosto toda palavra. Essa frase é tão linda. Olha, tenho dito isso para que em mim, vale comigo, em mim. O que vai vir agora, ela resume isso, está em Cristo. Tenho dito isso para que em mim tenha paz. A paz do crente não é circunstanciais, ela é condicionada a estar em Cristo. E a palavra paz aqui no texto nada tem a ver com tranquilidade, mas tem a ver com segurança. Quem está em Cristo pode vir a crise, a tribulação, pode levantar o inferno. Quem está em Cristo está seguro, aleluia. No mundo tereis aflição. Olha o jogo de palavras que Jesus faz. Tenho dito isso para que me tenhais paz. Paz é bom ou paz é ruim? Bom. Mas no mundo tereis aflição. Aflição é bom ou aflição é ruim? Mas tem de bom ânimo. Tá. Como
chuva? Vai, pergunte como. Olhando para Cristo. E ele fala, porque eu vejo. É que Paulo fez com Timóteo. Ó, vai vir no versículo, observa o versículo 12, 14, versículo 12. E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Assim como Paulo, ele vai fazer como Jesus fez. Olha, tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Em Romanos 8,37 fala que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então a instrução é essa: a perseguição vai vir para aqueles que de fato querem viver piedosamente, aqueles que de fato querem viver uma vida com Cristo. Até porque, irmãos, quem vive uma vida piedosa, quem vive uma vida realmente com Cristo, é que nem a história do vagalume. Vocês já ouviram? Então, o brilhinho dele incomodava a serpente. Você me falou, eu vou pegar ele e vou comer. E o vagalume perguntou, mas eu faço parte da sua cadeia alimentar? Ele falou, não. Mas por que tu quer me comer? Por causa do teu? E quanto mais você brilha, mais o inimigo se levanta. Porque o que vale para o inimigo é essa geração do versículo 1 ao versículo 9, que é uma geração de trevas, de pecado. Quando a igreja brilha, Satanás se incomoda. Satanás, olha, pega aí, ele não se incomoda com o estilo da nossa gravata. Satanás não se incomoda se pregamos bem ou cantamos bem. Satanás não se incomoda com a estética da igreja. Satanás não se incomoda com nada disso. Mas um crente verdadeiro, lavado, remido no sangue do Cordeiro, é esse que ele se incomoda. Por quê? Porque quando ele traz trevas, a treva só dura enquanto não chega a luz. E quando a igreja chega a luz de Cristo. Deixa eu ver quem pode glorificar, irmão. Por esta razão, Jesus vai dizer lá no capítulo 5, no versículo 12, 13 e 14, sobre sede perseguido. Sede perseguido, serão perseguidos por meu nome. Mas ele fala no versículo 14: vós sois a luz do mundo. Aleluia. O mundo está em trevas, blasfemo, concupiscência, pecados, engano, amigo, muito mais amigo do deleite do que amigo de Deus. O mundo está assim, vai ter uma geração que é diferente. Porque a Bíblia vai testificar em João capítulo 8, versículo 12, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem estiver em mim jamais estará em trevas, mas terá a luz. Sabe o que significa? Jesus é a luz própria, e aquele que está nele brilha. Aleluia. Paulo vai falar em Filipenses capítulo 3 que nós somos como luzeiro nesse mundo tenebroso. Por isso que quando o crente de fato, a pessoa de fato, vive uma vida de piedade, uma vida de sincera conversão, vem luta, vem perseguição. Satanás é sujo, irmão, vai fazer de tudo para manchar a igreja, para macular a igreja, para derrubar a igreja, para fazer a igreja perder o foco. Mas eu creio que como ontem, hoje e amanhã também, Satanás e os demônios continuarão perdendo, porque a igreja é guardada pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Glória a Deus. Para caminharmos para o final, Aleluia. ele vai dizer: e também todos que piamente vivem em Cristo Jesus padecerão perseguições. Aí fala dos homens mal, de novo, enganadores, que irão de mal a pior. Aí vai fazer uma comparação, tem esses. Mas tu, Timóteo, uma advertência. Ó,
é verdade. Os homens maus e enganadores irão de mal ao pior, enganando e sendo enganados. Trapaceiros. Está bem que não existe crente trapaceiro, né? E aí? Pastor, e aí? É aí que está, defina, lembra da religião? Uma coisa é ser religioso, outra coisa é ser salvo. Querido, só tem uma forma de saber que a pessoa é salva ou não. É só ver o que é produzido em suas ações. Ninguém é salvo porque é da igreja. Porque tem muita gente dentro da igreja que não é salva. Assim como tem muita gente em Israel que não é israelita, tem muita gente na igreja que não é igreja. Mas existe aspecto da salvação. Eu tenho uma bolsa, uma maleta, não é? Oh, glória ao teu nome. Presta só a bolsa para mim. Essa bolsa vai dar certinho. E eu para casa aqui dentro. O que é isso aqui na minha mão? Não, está errado. Isso aqui é uma fala salvação. O que é isso aqui na minha mão? Eu acho que eu não vou abrir. Mas vamos colocar então na bolsa da salvação. Vou tirar alguns elementos aqui dentro: regeneração, redenção, justificação, santificação, adoção. Esses são aspectos dentro da bolsa da salvação. Se não for nascido de novo, então não tem. Porque só tem esses aspectos quem tem a bolsa. Se eu tenho a bolsa, então eu tenho aqui dentro o que? Justificação. Linguagem jurídica. O que é jurídico? Aquilo que Cristo fez por mim. Ele não só perdoou meu pecado, mas ele me fez inocente diante de Deus. Glória a Deus. Regeneração, que ele produziu em mim, ou chamado novo nascimento. Só tem quem tem a bolsa, salvação. Então, se o camarada rouba, trapaceiro, enganador, é porque está faltando o quê? Regeneração, santificação. Então ele está na igreja, não é salvo. Isso é sério. Isso é sério. Por isso que nós devemos nos guardar, vigiarmos. Porque o pecado ele entra, irmão, de uma forma muito sutil. E quando ele cauteriza a nossa mente, aí acabou. Familiarizamos com ele, acabou. É que nem a história do trem. Do cara que destruiu um trenzinho de brinquedo, comparando com o pecado, dizendo que quando crescer ele vai dar um trabalho muito grande. Então nós não podemos confirmar, mas entender o que é ser salvo em Cristo. Aí Paulo vai dizer claramente isso. Né? Olha, tem aí esses homens, certo? Mas tu permanece naquilo que aprendeste, de que fosse inteirado e sabendo a que tens inspirado. Aí o versículo 15 é a chave para me fechar. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa. Para quê? Para ensinar, para repartir, para corrigir e para instruir em justiça. Queridos, olha, para encerrar isso aqui. Na pandemia eu fazia algumas lives e alguns debates. Você acompanhou alguns, né? Alguém perguntou para mim num dos debates: pastor, o senhor acha que a igreja vai aprender alguma coisa da pandemia? Bem no início da pandemia. Bem no início. Que a gente até hoje não sabe muita coisa, mas antes era pior, ninguém sabia de nada. Era assim ou não era? Não tinha uma informação contundente. Me perguntaram: pastor, você acha que a igreja vai aprender alguma coisa com essa pandemia? A minha resposta foi essa: se a igreja não aprender segundo as escrituras, não é uma pandemia que vai ensinar. Não é. Por isso que movimento não instrui. Por isso que cantar demais não instrui. Por isso que gritar demais não instrui. O negócio é eu vir para o culto, adorar a Deus, me alegrar, fazer aviãozinho, cantar bananeira,
correndo. Porque eu gosto, viu? Não se assusta não. Hoje eu não estou nem pregando, vai pedir que me pregando, vai assustar, né? Mas ele prega. Só. Parece que a gente nem anda, né? Parece que está flutuando. Mas só que, por exemplo, entrar no culto, independente como é o culto, e sair assim. Olha, Deus falou comigo. Tá, pergunta, o que Deus falou? Segunda palavra dele. Porque tem gente que vem no culto e sai, Deus não falou comigo. Não falou por quê? Você está surda? Está surdo? Deus fala todos os cultos. É que nós queremos que Ele fale do jeito que nós queremos. E queremos que Ele fale o que queremos ouvir. Mas Deus não está submisso a minha e a tua vontade. Ele fala do jeito dele. E a palavra de Deus, ela é útil. A partir do momento que eu preciso de profecia, eu estou falando que a palavra de Deus não é suficiente. A partir do momento que eu preciso de qualquer coisa externa, eu estou dizendo que a palavra de Deus não é suficiente. Mas aqui está uma igreja, um povo, e você que nos acompanha, que ainda entenda que a palavra de Deus é suficiente, e o que vem agrega, mas não precisamos do que vem. Mas é necessário que Deus trabalhe segundo o seu querer e o seu propósito. A palavra instrui, irmãos. A palavra instrui. E aí, esse é o encerramento que Paulo dá. Instruir em toda a justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, isso daqui é o resultado do oposto anterior. Os homens desse mundo. Então, lá em Malaquias, né, que fala que outra vez verei a diferença. Os que servem a Deus, e eu creio que quando a trombeta soar, verá essa diferença. Aleluia. Porque quando Cristo vier, Ele vai tirar uma igreja de dentro da igreja. E aqueles que estão prontos já podem glorificar o nome de Jesus. Que Deus abençoe.